Prazer estarmos juntos em Shabat novamente. Nós estamos hoje diante da Parashá Hayei Sarah e incrivelmente já estamos no capítulo 23 do livro do Gênesis, alcançando quase a metade do livro do Gênesis nessa porção, literalmente a metade do livro, ao final do capítulo 25, e nós estamos suplicando ao Eterno para que este ciclo de Torá seja um ciclo próspero e bom para nós. Antes de nós iniciarmos, queremos lembrar aos irmãos que hoje há a inauguração oficial da cozinha solidária da Casa Rehovot. É a segunda cozinha administrada pela Associação Aleph Bet, em parceria com a Casa de Oração Rehovot, que atenderá a partir desta próxima semana mais pessoas, além daquilo que já se atende ali na Casa Yalom. Por isso nós faremos um Seudat. O Seudat é uma refeição festiva, de agradecimento, é um sacrifício que fazemos à mesa, que conclui a obra realizada pelas nossas mãos. Foi pedido que a hora que nós encerrarmos aqui em cima, toda a congregação desça por aqui para já se enfileirar para receber a refeição lá embaixo, que será servida para todos, para os da casa e para os convidados e visitantes que aqui estão. Unam-se a nós, porque para nós é privilégio podermos comermos juntos. Amém? Queremos pedir a atenção de todos também a respeito do uso da área de manobra aqui no portão de trás da professora Dom Benezati, como área de estacionamento que não pode ser feita. Nós temos uma nova vizinhança que é mais sensível e para nós evitarmos problemas, evitarmos qualquer tipo de perturbação, principalmente em Shabat, nós evitemos estacionar os carros ali, ou qualquer moto, bicicleta, ou qualquer coisa do tipo que vocês usem para chegar a casa durante toda a semana. Amém? Parashá Hayei Sarah, outra coisa, à 1h30, logo depois do almoço, haverá uma breve reunião do serviço infantil ali nas salas do infantil. Todos os pais de crianças que são acolhidas no serviço infantil, favor participar da reunião, tá bom? 1h30 e o ensaio do coral às 14, não é isso, Larissa? 14 horas, o ensaio do coral na preparação para Hanukkah e para os casamentos que temos aí em breve. A Parashá Hayei Sarah, bota lá, Anne, faz favor, você e a Júlia. A Parashá Hayei Sarah é a Parashá de grande relevância para Israel como nação. A porção dessa semana, ela inicia narrando a morte de Sara e ela se chama Hayei Sarah. O texto fala da morte, mas a Parashá fala da vida. Então parece haver um paradoxo, que na verdade não é um paradoxo, mas é a capacidade de Adonai de ampliar a nossa forma de enxergar o significado da palavra vida. Textualmente falando, fazendo alusão às vidas da matriarca. Notem que Hayei é uma palavra plural de vidas. Haim, Sara, seria a vida de Sara. Hayei, as vidas de Sara. Mas quando nós falamos nesse ponto, nós não queremos fazer uma referência ao fato de que o versículo inaugural é traduzido muitas vezes da seguinte forma. Capítulo 23 do Gênesis, versículo 23, vai dizer assim: aquilo ali é a gruta de Macpela, nos dias atuais, onde estão a sepultura de Abraão, Isaac e Jacó e de suas esposas, exceto Raquel. Tá certo? Mas nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Habitualmente, as nossas traduções, divergindo discretamente, dizem assim: os anos da vida de Sara foram 127. Ponto. Se alguém tiver alguma tradução diferente aí, levanta a mão e traduz para mim, por favor. Diferente, eu digo assim, de forma relevante, né? Alguém tem alguma tradução diferente disso aí? O texto meu que eu li aqui é: os anos da vida de Sara, Gênesis 23, 1, foram 127. Alguém tem alguma tradução significativamente diferente dessa? Você tem? Tendo Sara vivido 127 anos. Alguém tem alguma outra tradução? Partindo do princípio que toda tradução ela requer um nível mínimo de interpretação do autor que a traduz, uma outra variação de tradução diz assim: as vidas de Sara
são 100 anos e 20 anos e 7 anos das vidas de Sara. Ele não contabiliza a somatória 127, ele diz que são 100 anos, 20 anos e 7 anos. Porém, o texto literalmente vai estar escrito assim. Não tem um antes. Será que apagou sem querer? Pode deixar assim então. Então deve ter apagado que eu botei o hebraico original para mostrar, mas não tem problema. O texto original hebraico vai dizer assim: Vaihu, Raei Sara, Mea Shana, Ve Ezrin Shana, Ve Sheva Shanaim, Shinei Raie Sara. Os alunos daqui têm a obrigação de traduzir isso ao pé da letra, porque não há uma palavra aqui que eles não conhecem, os alunos da turma de hebraico. Do ponto de vista literal, sem nós apelarmos, eu estou vendo os risos de vocês tinham obrigação, tá, Mateus, de saber isso, tá? Você está rindo. Do ponto de vista literal, se nós formos fazer uma tradução palavra após palavra, sem apelar para um cunho interpretativo, o texto diz: e vem a ser a vida de Sara 100 anos e 20 anos e 7 anos, as duas ou ambas vidas de Sara. A palavra Shinei, que está lá em cima, é a palavra dois, escrita no masculino. E aí nós temos a obrigação de entender por que literalmente a Torá vai dizer, Ulisses, que os anos das duas vidas de Sara. Por que isso? Porque isso faz toda a diferença dentro de um contexto onde nós vamos analisar a Torá com os acontecimentos atuais da vida desta casa. E nós precisamos entender isso definitivamente. Porque aqui nesta casa habita um povo que está há mais de 30 anos, um povo que veio se agregando ao longo desses 30 anos, e um povo recém-chegado nos últimos 10 para 11 anos que nós estamos aqui, e um povo recém-chegado há meses aqui. Então nós precisamos entender que todo este contexto nasceu de um ponto, nasceu de uma origem, tem uma única história, e a história de cada um de vocês precisa se fundir como a menorá é fundida numa peça única a essa história, a este legado, para que eu e você possamos ter a oportunidade, assim como Sara, termos as duas vidas. Nós vamos olhar isso aqui, à luz de Torá. Essa particularidade do texto precisa ser analisada de uma maneira ampla, e devemos evitar o apelo filosófico ou mitológico que pode derivar deste texto, especialmente quando estamos lidando com dois grandes marcos para a nação de Israel em sua Constituição. A Parashá Hayesara, ela determina dois marcos para Israel: a posse legitimamente comprada da terra, legitimamente comprada por Abraão, e a continuidade da descendência através de Isaac. Sem isso não haveria formação de nação, representando assim a primeira e a segunda vidas de Sara. A primeira vida de Sara, que nós vamos tentar analisar aqui um pouco, ela decorre do momento em que ela segue o seu esposo. A Torá não fala de absolutamente nada previamente ao casamento de Sara com Abrão. Sarai e Abrão ainda. Simplesmente narra que eles eram casados, e dali para frente a Torá discorre com a sua história. Desde o seu chamado, o de Abraão, até o falecimento, descrito através desses marcantes relatos da Torá. Então a vida de Sara, na sua primeira etapa, é narrada pela Torá, do momento que ela parte com Abraão de Padã Arã e migra para uma terra ainda desconhecida pelo patriarca, até o dia da sua sepultura, narrado nesta porção. O primeiro ponto marcante da vida de Sara, eu queria que vocês abrissem lá no Gênesis capítulo 12, Parashá Lech Lechá, estudada 2 semanas atrás, versos 11, 12 e 13. Perdão, verso 5. Gênesis, capítulo 12, verso 5. O texto vai dizer de forma sucinta para nós: levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão,
e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Parece um versículo simples, mas dentro desse versículo, pastora, há a evocação da unidade do casal. A esposa, devotada ao marido, Ulisses, sai junto com ele sem causar qualquer resistência, qualquer dificuldade, carregando um parente próximo, Ló, e as almas que haviam se agregado à sua casa. Isso daqui é um ponto importante. O ponto de partida do patriarca é elevado gloriosamente pelo texto, dizendo que ele aderiu, mas o texto vai assumir a posição de que Sara aderiu, e os que estavam agregados em sua casa aderiram. Logo após esta adesão, ele rompe. Adonai obriga a ruptura com o parentesco próximo, consanguíneo dele, o sobrinho dele, Ló. Mas necessariamente, Ulisses, o texto vai dizer que as almas que lhes acresceram em Harã, em terra estrangeira, pastora Sandra, ainda. As almas que ouviram através de Abraão o chamado de Adonai para a constituição de um povo numa terra com uma lei. Então você vem vendo a história de Abraão e Sara arrebanhando almas junto com eles. Eles não caminharam sozinhos. Normalmente a trajetória solitária do profeta. O pioneiro na obra de Adonai, ele vem, ele carrega o que tem na sua casa e as almas que lhe foram acrescidas neste tempo. Esse é o primeiro ponto marcante da história de Sara. Mas logo depois, Sara, ela é colocada numa situação desconfortável, aqui mesmo, no capítulo 12. Dos versos 11 ao 13, o texto vai dizer que Sara socorre Abraão. E nós aprendemos sobre socorrer na semana passada. Vocês lembram sobre o ensino de socorrer na semana passada? Tem que estar fresco na nossa memória. Socorrer é se expor, se colocar em condição de risco para que outrem ou outrens sejam beneficiados, sejam livres, sejam salvos, sejam protegidos, como vocês preferirem. O texto vai dizer, pastora, que assim que houve o chamado, o verso 12 diz assim: quando se aproximava do Egito, Abraão faz uma descida. Quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, olha aqui, dize, pois, que és minha irmã. E ela era meia-irmã de Abrão, tá? Por parte unilateral na descendência de Abrão. Ela era meia-irmã de Abrão. Para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. A mulher sai, Ulisses, o chamado é para o marido, e na primeira ação de exposição pública de Adonai ao mundo egípcio, que era a metrópole daquele tempo. Então, se você quisesse anunciar algo no tempo de Abraão, você tinha que sair da Mesopotâmia e você tinha que migrar ao Egito, porque ali o resto do mundo moderno daquele tempo tomaria conhecimento. É mais ou menos o movimento que Yeshua faz de ir para a Galileia. Pregar em Jerusalém foi privilégio de pequenos períodos que Yeshua teve, vinculados especialmente às datas festivas onde ele e os discípulos subiam a Jerusalém, na maioria das vezes. Notem que o maior tempo dele ele passa na metrópole moderna daquele tempo. A Galileia era a passagem do mundo europeu para o mundo asiático, como um corredor unindo nações de continentes diferentes. Hoje, se você quiser ser ouvido no mundo, você tem que ir a uma nação que reverbera a sua voz no mundo. A briga toda hoje é quem quer ser ouvido. Abraão, para ser ouvido, desceu ao Egito. Mas ali, Ulisses, a mulher dele já passou o primeiro aperto. Vai ter que sonegar parte de uma verdade, de que ela era casada com Abraão ainda, se expor, ser tomada como esposa de Faraó, para dali Abraão revelar Elohim ao Egito e ao
mestre supremo do Egito, o Deus supremo Faraó. E vocês sabem que o texto termina com Adonai punindo o Egito pela prisão de Abraão. Notem que você, ao se expor para socorrer alguém, seja o seu marido, seu filho, uma pessoa que você não conhece, você só pode se apoiar e se assentar na confiança em Elohim. Observem que esta casa agora inaugura uma cozinha, vai ter o paralelo o tempo inteiro com uma obra que se inicia na próxima segunda-feira aqui. Ela vem socorrer 120 famintos da cidade, desconhecidos de todos nós, que serão atendidos de segunda a sexta-feira para receber o almoço aqui na casa. Notem que a única segurança que nós temos, que ela pode ser verdadeiramente confiável e ela não é falível, é enquanto nossa mente estiver ligada em primeiro lugar em Adonai, antes das atribuições físicas mínimas necessárias para que se funcione com toda a ordem e segurança a cozinha. Se nós invertermos o processo, o mundo lá fora não responde da mesma forma que o Egito respondeu à presença de Adonai no Egito. Passado isso, vem o primeiro erro de Sara. E nós precisamos analisar isso aqui com cuidado. Sara erra. Sara erra. Capítulo 16 do Gênesis, a partir do capítulo 13, Sara dá uma desaparecida na história, porque vem Abraão avançando na promessa e nas suas ações, e aqui Sara reaparece no capítulo 16, no verso 1 ao verso 4. E veja como ela reaparece. Capítulo 1 verso 1 do capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Eterno me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, ela concebeu. Aqui vem a correção de Sara. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Sara é desprezada após ela dar um passo no intuito de auxiliar o seu marido, mas por um viés humano ela falha. Não houve aqui de Sara, como muitos acabam se prendendo, uma fragilidade da alma de uma mulher estéril. Ela acabara de ver Elohim no Egito punindo um Egito inteiro pela prisão dele e do seu marido. Ela já era experimentada com Elohim. Não era uma fragilidade de adesão, no sentido de que houve em Sara uma carência pelo um ventre fechado por Elohim para ter feito algo dessa forma. O intuito era dar ao seu marido capacidade de promover a obra que Elohim entregou na sua mão, mesmo que lhe custasse a humilhação de fazer a serva se deitar com seu Adão. Entendem como que o valor da ação de Sara, mesmo errônea, foi tida por Elohim, porque Sara ainda era uma mulher em formação, ela era Sarai ainda, ela não era Sara, ela estava em formação. Abrão ainda não era Abraão. Nenhuma obra começa com alguém pleno, você se forma junto com a obra a qual você executa, seja para o bem, seja para o mal. Seu caráter diante do Criador pode ser moldado para o bem ou para o mal mediante a obra que você faz. É aquela velha história, Ulisses. Se você esperar um médico se tornar o ápice do que ele faz, ele nunca vai ser médico. Se ele não botar a mão e começar do zero alguma coisa, usando Ulisses, o mínimo que ele aprendeu, ele nunca vai se tornar um médico. Pelo menos um médico adequado, não. E assim qualquer um de nós. O esporte, Ulisses, quando você pega o melhor esportista de qualquer categoria de esporte que existe, ele começou daquele jeito?
Ele precisou ter derrotas, mas ele tinha um foco: eu quero ser o melhor. E até que ele atinja isso, ele vai acertar, vai errar, mas ele vem numa crescente de evolução. Sarai era essa mulher que queria ver a obra de Elohim cumprida no marido. Porque não faz sentido uma mulher se expor no Egito, como ela se expôs aqui agora que nós lemos, e ela fragilizar-se por um ventre fechado com mais de 60 anos de idade, sabendo que fisicamente, biologicamente, não era possível a procriação. Ela já era testada na procriação, ela falhara na procriação. Era uma mulher que vivia no deserto, era uma mulher acostumada com as restrições da vida. Esse é o caráter de Sara. Nós estamos estudando a Parashá Hayê Sara. Aqui ainda Sarai em informação. Mas observem que em 1 Pedro, abre lá que eu quero ler isso aqui com vocês com carinho. Pedro, pastora, eu acredito que analisando isso e ensinando o Torá, ele pega esse contexto da vida de Sara e ao invés de levar o homem a ver a sua carência seguida da queda, ele mostra Sara ainda imperfeita, querendo fazer uma obra dentro de um molde ainda não aperfeiçoado por Elohim. Olha o que Pedro vai falar. A primeira carta de Pedro, no capítulo 3, do verso 3 ao verso 6, o texto vai dizer assim. Ele está falando de mulheres. Ele está ensinando uma comunidade de diáspora gentílica a se portar. E ele vai usar Sara como exemplo, presta atenção. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Elohim. Olha quem ele vai usar como personagem da Torá para exemplificar este molde de mulher o qual ele está ensinando aqui no texto. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Elohim. Olha quem é a personagem escolhida por Pedro. Estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe meu Senhor, da qual vós fostes tornadas filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Qual é o molde? Sara. Léo, por isso que os rabis eles aprovam que o epílogo do Provérbios, capítulo 31, o final do capítulo 31 de Provérbios, quando tem ali a oração da mulher virtuosa, eles fazem referência a essa mulher virtuosa, a Sara. Ele diz que foi uma homenagem ali para relembrar a memória e a posição de Sara dentro do contexto matriarcal. É muito mais do que uma homenagem. É um reconhecimento de uma obra aprovada. Amém. Nós vamos entrar nisso aqui. Amém. Por isso que nosso assunto hoje gira em torno de Sara e da casa de Sara. Nós vamos olhar isso aqui com calma, Leomar. Perfeito, obrigado. Sara errou, mas depois ela é justificada do erro. Tem coisa melhor do que isso? Você ser justificado do seu erro diante de Elohim. O homem peca pelo erro, pela falta e pela carência. O texto vai dizer que ela foi justificada do seu erro. Presta atenção. Olha o texto aqui que nós vamos olhar agora no Gênesis 17, do verso 15 ao verso 21, por favor. Sara vai ser justificada. Gênesis 17, a partir do verso 15. Disse também Elohim a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém a mulher cresceu, ela se elevou, o nome mudou. Quem mudou o nome dela? Elohim. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Ela errou. Ela entregou a serva para gerar um filho por ela, para que sobre este filho ela edificasse casa a Abraão. Elohim diz: não. Abençoá-la-ei
e dela, Sara, te darei um filho. Sim, eu a abençoarei. Ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Ela tem descendência real. Guarda isso. Ela tem descendência real. Então se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu. Antes de Sara rir, Abraão ri. Cuidado para nós não interpretarmos o riso de Abraão e Sara como um ato jocoso contra Elohim, como um ato de deboche ou de escárnio, porque um homem velho e uma mulher velha não podem procriar. Cuidado. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Ele fez o cálculo. Um homem de 100 anos, um centenário, dará à luz Sara com seus 90 anos. Quem aderir, aderiu. Dará um homem velho e uma mulher velha uma descendência. Disse Abraão a Elohim: tomara que viva Ismael diante de ti. Olha só, tomara, oxalá, que viva Ismael diante de ti. A resposta divina vem na lata. Era difícil para um homem da Mesopotâmia, aos 100 anos de idade, que conhecia um Elohim depois de velho, exilado de uma casa e de uma pátria idólatra, enxergar que Adonai falava literalmente das entranhas da sua própria mulher. Notem que o questionamento de Abraão é: posso eu, homem velho, e Sara, mulher velha, gerar um filho? Não cabe, no mínimo razoável do entendimento do texto, nós ignorarmos o fato que Ismael já era nascido. Então ele não tinha incapacidade fisiológica de gerar um filho. Por que o questionamento? Vocês acham que o problema que Abraão tinha aqui nessa questão era biológico? Ele já tinha um filho chamado Ismael. Elohim estava se revelando como o provedor universal da vida. O contraponto de Abraão a Elohim no texto não foi suficiente para impedir Elohim de determinar sobre Abraão a palavra do filho que viria. Abraão temia que uma notícia dessa gerasse um colapso sobre a face da terra, estremecendo os povos e ele se tornando odioso por ser único. Vou repetir. Ele criou um cataclisma no sistema hierárquico familiar da sua geração, onde velho e velha não procria. Mas o problema não era ele se testar na procriação, porque com Agar ele já havia sido bem-sucedido. O problema era ele lidar com as demais nações e povos que não ouviram ainda falar do Elohim único dos céus e que criaria uma cisão no sistema procriatório vigente. Vocês vão ver Yeshua lá na frente usando esta máxima abrâmica para dizer: eu farei dessas pedras filhos e filhas. É daqui que ele tira isso. Lá em Mateus, quando ele vai alegar que se as nossas bocas não abrirem para que a palavra de Elohim seja conhecida neste mundo por meio do ensino e da obra vinculada ao ensino, das pedras ele fará filhos a Abraão. Ele tira deste contraponto abrâmico no capítulo 17 do livro do Gênesis. Ele quer dizer que Elohim é um pai infinito. Por isso que o texto vai dizer: eu matricio quem eu quero matriciar. Isso aí é Êxodo, no capítulo 34, quando Moisés ali recebe uma proposta: vamos apagar a história de Abraão, Isaque e Jacó, eu mato toda esta geração aqui que pecou no bezerro de ouro, e Moisés, a partir de você eu começo um novo povo. Eu matricio quem eu quero matriciar, quem eu tiver desejo de matriciar. Aqui ele desejou matriciar uma mulher de 90 anos. Elohim responde: de fato, Sara, tua mulher,
te dará um filho e lhe chamará Yitzhak. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a tua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, meu pacto, eu penetro Isaque, não Ismael. O qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo daqui a um ano. Projeto da cozinha solidária da casa Rehovot tem um ano aguardando a execução. Tem um ano que o projeto foi protocolado para passar por todo o trâmite burocrático administrativo para um projeto ter validade diante do governo federal. Um ano depois, o filho nasce aqui na casa, com o nome de Cozinha Solidária da Casa Rehovot. Oi? Você está querendo dizer que a casa está gerando? Eu disse que o paralelismo vai ser do início ao fim, com a história da casa e a história da cozinha. E vocês precisam conhecer a história da casa. Nós vamos chegar lá. Passado o capítulo 17, no capítulo 18 vem a aprovação e o temor de Sara. Presta atenção que no Egito ela socorreu. Aqui ela vai ser parte da declaração de que há temor de Elohim sobre a terra. Ela vai fazer parte de disseminar o temor de Elohim sobre a face da terra. E o seu descendente legítimo, segundo o texto da Torá mais adiante, vai dizer que Jacó jura pelo Deus de Abraão e pelo temor do Elohim de Isaque. Ela é legitimamente uma fazedora de filhos e descendentes que temem a Elohim, um processo de adesão sólido a isso. O texto no capítulo 18, verso 9, vai dizer assim: então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está na tenda. 3 mensageiros chegam à porta de Abrão, no calor do dia. Abrão está à porta. Abrão ergue os olhos, 3 mensageiros. Ele se lança sobre os mensageiros e quer que eles adentrem a sua casa. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano. Ele reforça a promessa. E Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Então Sara até esse momento não sabia da promessa, só Abraão. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos. O assunto da biologia avançada retoma. Avançados em idade, o texto da Torá enfatiza, eles eram inférteis. Sara já não tinha mais ciclo fértil. Abraão já era um homem velho. E Sara já havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, tal qual Abraão riu no capítulo 17, sua esposa ri, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu Senhor terei ainda prazer? Disse o Eterno a Abraão: por que se riu Sara, dizendo? Quem era um dos 3 mensageiros? Adonai. Tinham 2 testemunhas que foram destruir Sodoma e Gomorra, e um que era Adonai neste diálogo aqui. Disse o Eterno a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Eterno há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Por que o assunto volta ipsilíteris com o que foi tratado no capítulo anterior? Porque o assunto anterior era entre Abraão se convencendo a respeito da possibilidade de gerar um filho em Sara. Aqui o assunto é de Adonai com Sara. Precisava haver adesão do pai e da mãe de Isaque.
do patriarca e da matriarca precisariam, não haveria fecundidade se o pai e a esposa não estivessem em unidade para essa procriação. Porque o problema não era biológico, o problema era a adesão. O assunto adesão entra aqui agora como majoritário para que a obra se cumpra. O problema da cozinha solidária não é mais biológico. O problema é nós errarmos na adesão à obra, para que todos os envolvidos creem que ela é possível de gerar vida onde nós estamos. Esse é o ponto crítico. Na continuidade, este temor provocado em Abraão e em Sara vai ser provado agora de forma pública. Notem que o capítulo 17 e o 18 houve uma fala a respeito de adesão na intimidade de Abraão e Sara com Adonai. Agora torna-se público. E Sara vai participar da publicidade a respeito da adesão. Presta atenção. Capítulo 20, verso 6. Nós estamos ainda na primeira parte da vida de Sara, hein? Nós não saímos ainda da primeira etapa das duas vidas de Sara. Capítulo 20, versos 6 e 7. Depois nós vamos dar um salto ao 16. Respondeu-lhe Elohim em sonho. O homem captura a mulher do patriarca de novo. A mulher do patriarca, prometida para ser uma mãe de uma nação, ela é tomada como esposa de um rei regional. Avimelech, meu pai, meu rei. O nome do homem. Era uma classe, não era na verdade um nome, era um título, né? Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Isso é Elohim se manifestando a um não biologicamente descendente de Abraão, mas já como resultado da presença de Abraão em meio aos povos. Você toma a esposa de Abraão, o Elohim de Abraão aparece a você para gerar temor em você. Cuidado com o sequestro da esposa de Abraão. Porque a partir de agora, ela será usada como meio para que o temor de Elohim seja conhecido por quem ainda não conhece. E ele é profeta. Cuidado. Cuidado com o sequestro ideológico do que significa esta cozinha nesta casa. Para vocês e eu não deturparmos o que ela significa. Porque a mulher, a cozinha, a mulher, ela tem marido. E o marido é profeta. Cuidado para não fazer um sequestro ideológico do significado desta cozinha. O marido vai aparecer e te convencer do contrário. Só que o convencimento vem pela dor, eu já adianto. Porque tornou infértil toda a casa de Abimeleque debaixo de maldição. E uma mulher gerava na casa. Respondeu-lhe Elohim em sonho: bem sei, Abimeleque, que tu és sincero de coração. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido. Reconhece que ela é legítima do marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Olha a sanção. Aderes ou não aderes? Verso 16. Feito a paz com Abraão e com o Deus de Abraão. Verso 16. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão Abraão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Elohim Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Elas tiveram direito à procriação, porque o Eterno havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de
mulher de Abraão. Por causa da mulher, toda uma descendência ficou infértil. Cuidado com a mulher. Ela tem marido, o marido é profeta, e o Elohim a quem o marido serve, ele pune pelo sequestro ideológico que nós podemos fazer a essa questão. Cuidado com as acusações, cuidado com as recriminações. Venha ver antes, venha provar antes, venha testificar e testemunhar antes para ver o valor do que é feito, porque vale 10.000 ciclos de prata, a compensação do erro. Tem até valor definido, pastor. 10.000 shekel é a multa pela desonra à mulher do marido profeta. Cuidado. Pois é, que não tem preço, né? A infertilidade não tem preço. E aqueles que continuam agressivos continuarão inférteis. A palavra Sara, o nome dado a Elohim a Sarai, mulher de Abraão, significa senhora, princesa, e estende-se a ideia de rainha. Lembra que a descendência dela era nobre, era real. Vocês lembram que a gente leu aqui atrás. Conforme o texto de Esther, capítulo 1, do verso 16 a 20, abre lá, porque recentemente nós fomos ensinados sobre o erro de Vasti. Nós precisamos entender qual é a conduta de Sara. A mesma raiz, Sara, passa ali, eu acho que tem lá, olha lá, ó. Deixar escrito ali para ficar bem frisado. Olha ali, está na tela, ó, a raiz Sara, lá em cima, senhora, princesa, rainha. Conforme Esther capítulo 1, do verso 16 a 20, evoca a ideia de uma mulher, de uma esposa, que apoia e trabalha pelo governo de seu marido e rei. Ela não é só uma mulher. Ela é uma mulher que, como Sara, mesmo que erre, ela vai tentar conduzir a obra avante o tempo inteiro para que a promessa dada ao marido seja cumprida. Façam a leitura. A cozinha é essa mulher. Em 2010, antes de nós lermos, deixa eu ler Esther primeiro. Esther capítulo 1, versículo 16. A rainha Vasti havia sido convocada para o banquete, diante de todas as autoridades do reino persa, não compareceu, e houve uma assembleia de homens casados para resolver a questão. Verso 16 diz, verso 15, olha o questionamento qual era no verso 15. O que se deve fazer segundo a lei dos persas? A rainha Vasti, ela não cumpriu a ordem do rei Assuero dada por intermédio dos eunucos, ela não apoiou o marido. A obra não andou por causa de uma recusa dela. Respondeu Memucã na presença do rei e dos príncipes. A rainha Vasti pecou, não somente contra o rei, seu marido, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Pois a notícia do que a rainha fez chegará a todas as esposas, de modo que desprezarão a seus maridos, quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero, que introduzíssemos à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média, sabendo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Assim, haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre jamais. E também o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Ela é impedida de gerar a descendência dela.
por não apoiar a obra do marido. Quem é o marido, gente? Para ficar bem claro aqui. Quem é o marido em questão que nós estamos falando aqui o tempo inteiro? Aquele que Cantares diz que entrará no tálamo com a sua noiva para as núpcias e as bodas do casamento. Kododi, acho que é todo Rosh Hodesh, a gente canta ele aqui, não é? Este marido que vai excluir-nos da descendência real. Exclusão permanente por não apoiar a obra do marido. Não é obra de homens, é obra do marido. Em 2009 para 2010, eu estava em São Paulo, na minha diáspora de 12 anos, e eu acordei perturbado com um sonho, e eu liguei para cá. Naquela época não tinha nem WhatsApp, a gente não tinha videochamada, era tudo SMS ou ligação telefônica para chegar. Os mais novos não sabem o que é isso, não. Orelhão, Não, já tinha celular naquela época, já tinha, Leomar, não precisa... Em 2009 a gente já usava o celular, não precisa ser tão rigoroso quanto a isso. Mas os meninos não sabem o que é MSN, né, Ulisses? Eles não conheceram isso, né? E aí eu liguei para a Vitória e liguei para a pastora Sandra e falei assim: pastora Sandra, eu tive um sonho muito estranho. No sonho havia uma mulher grávida na congregação, só que ela era estéril. Essa mulher está aqui hoje, dentro da congregação. Ela não pode gerar. E ela estava grávida. E isso gerou na congregação, eu lembro dos rostos. Eu digo aqui nome a nome, eu não vou falar por uma questão, porque muitos deles não estão aqui mais. Eu lembro de rosto a rosto. E eles diziam assim: como que vai gerar um filho? Ela é estéril, ela já é idosa. Como isso pode acontecer? E de repente, ela entrava em trabalho de parto. Lembra do texto de Isaías? Canta, ó estéril, que nunca deste a luz. Acho que é Isaías 61, não é isso? 63, 61, por ali. Leomar, confere aí para mim, é por ali. E aí, Ulisses, eu me vejo no sonho fazendo um parto desta pessoa da congregação. E quem me ajudava era meu pai. Era eu e ele fazendo o parto. Só que eu olhava para o meu pai, botava a mão na cabeça e falava assim: 54? Obrigado. 54, Isaías 54. Eu olhava para a cara do meu pai é médico também, para quem não sabe. Eu olhava para ele e falava assim: eu não faço parto desde a faculdade. E ele falava assim: meu filho, não mudou nada. Parto é parto desde que mundo é mundo. A gente consegue. E nós íamos e fazíamos o parto. E a congregação toda atrás de uma cortina, esperando para ver se era menino, menina, qual era o nome que ia dar. E quando eu saio pela cortina com o recém-nascido na mão, era um presente. Não era uma criança. Era um presente. E a maioria da congregação olhava e se decepcionava pelo resultado. Não soube fazer a leitura de que não era um assunto biológico, era um assunto de cunho espiritual. Adonai estava dando um presente à casa. Isso em 2009, ó. Agora vocês podem entender a nobreza de Sara na sua gestação, quando o Salmo 45, que é o Salmo da Parashá Hayesara, vai dar tons de nobreza àqueles que se achegam ao tálamo deste marido, à tenda nupcial, ao quarto de núpcias do marido. O Salmo da Parashá 45, verso 9 a 11 diz assim: filhas de reis se encontrarão entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Por isso que o salmista, o poeta do Salmo 45, exalta dentro do valor de nobreza, mas não é nobreza humana, riqueza ou linhagem de sangue que te dá nobreza. É a nobreza de ser visitado por Adonai e aderir a Ele. Essa é a nobreza que o salmista está tentando nos mostrar por meio dessa poesia. Ouve, filha, e vê. Dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai, a tua história, de onde você veio, porque isso não conta para mim. Se você tem sangue azul, se você não tem sangue azul, se você tem sobrenome, se você não tem sobrenome, isso não conta, esquece isso. Então, a partir do esquecimento do seu passado, o rei cobiçará a sua formosura.
pois ele é teu Adom, inclina-te perante ele. Essa nobreza que Sara inaugura como pioneira na história da humanidade. Ela era nobre, mas com a mão calejada, com o rosto queimado de sol, batido do tempo aos seus 90 anos de idade, incansavelmente trabalhando em prol do marido, representado biologicamente por Abraão, mas falando de um marido que a sancionou aos 90 anos. A palavra Sar, que é de onde vem a origem da palavra Sara, significa chefe, governante, oficial, capitão ou príncipe, uma pessoa principal de qualquer posição ou classe. Ela lidera, mas ela lidera submissa ao marido, sem tomar o lugar do marido, sem fazer vezes de marido. Ela é mulher. O verbo sarar significa ser ou agir como príncipe, governar, ditar uma regra. Aqui é a nobreza de Sara. E qual regra Sara ditou? Aqui que nós vamos precisar perder um tempo. Qual é a regra que Sara ditou? Ortodoxismo? Religiosidade? Não. Não é esse o valor nobre de Sara. Sara vai ser primeiro sancionada. Capítulo 21, por favor. Deixa eu ver se tem ali o próximo. Passa para mim. Isso. Pode deixar aí. Obrigado, Anny. Capítulo 21 de Gênesis, do verso 1 ao 10. Eu vou ler numa tradução diferente, vocês me acompanhem, por favor, prestem atenção, porque o texto por si só, ele é compreensível. Adonai sanciona Sara. Como dissera, Adonai fez por Sara como falara. Grávida, Sara dá à luz um filho de Abraão em seu envelhecimento. Olhe que o texto volta no assunto biologicamente avançado, ser velho. No tempo de que Elohim havia falado, 1 ano depois. Então, provavelmente, a gravidez vem em até 3 meses, para que 1 ano depois o filho nasça. Foi rápido, 3 meses, no máximo, entre a visitação de Elohim e a concepção. Abraão clama o nome de seu filho concebido dele, que concebeu de Sara, Yitzhak, ele rirá. Abraão circuncida Yitzhak, seu filho, à idade de 8 dias, como havia ordenado Elohim. Abraão tem a idade de 100 anos, quando Yitzhak, seu filho, lhe é concebido. Sara diz, Elohim me fez um riso. Já não mais ela ri, Elohim e botou um riso nela. Me fez um riso. Quem ouvir, rirá de mim. Vai rir de mim, que concebi. Por deboche? Não. Quem ouvir, rirá de mim. Ela diz, quem o teria proferido a Abraão? Sara aleitando filhos. Sim, eu concebi um filho em seu envelhecimento. O menino cresce, é desmamado. Abraão faz um grande banquete pelo dia do desmame de Isaac. Todos estão convidados ao grande banquete. 1 ano o menino nasceu. Até a nutricionista da cozinha está presente para nos ajudar e testemunhar com sua família aqui. Só que a sanção de Sara não termina na concepção. Ela começa na concepção e termina na preservação do que é concebido. Vocês acham que o difícil, Ulisses, para um campeão olímpico é chegar ao topo ou se manter no topo? Foi difícil chegar aqui? Vanessa pode passar algumas horas, mas ela disse que vai ser resumida lá embaixo para contar essa história. Que ela vai contar um pouquinho dessa história lá embaixo na hora do almoço. Enquanto nós estivermos comendo, conversando. Foi difícil? Foi. Samuel está ali, ó. Outro valente ali nessa linha de frente. E todos os outros que trabalham juntos nessa obra. Mas o difícil
É isso aqui, ó. O menino cresce, é desmamado. Aqui vem a sanção de Sara. Abraão faz um grande festim pelo dia do desmame de Isaque. Sara vê o rir do filho de Agar. Ela vê o sarcasmo, o desprezo e o deboche que nós estamos arriscados a ter se não fizermos a leitura de que a mulher pertence a um marido que é profeta. Esse riso aqui é o nosso riso de desprezo pela obra que Elohim concebeu a esta casa. O mesmo que eu vi no sonho de 2009. Era aquele riso mesclado de deboche, de canto de boca, que por si só fala, não precisa sair uma palavra. Sara vê o rir do filho de Agar, a egípcia, que havia concebido para Abraão. Ela diz a Abraão: repudia esta serva e seu filho, não o filho desta serva, não, ele não herdará com meu filho Isaac. O repúdio ao desprezo da obra completa a sanção de Sara, não se limita à concepção. Porque se ela não faz isso, ela coloca o concebido em vulnerabilidade e risco de desaparecimento da terra. O mesmo que fez o rei Ezequias, que depois de ter concebido 15 anos de vida, diante de uma sanção de morte, vem reis e autoridades de fora de Israel, e aí sabe o que ele faz? Ele abre a casa e mostra todos os segredos do palácio real. Ali ele foi sancionado. Primeiro viveu 15 anos a mais do que o previsto, porque estava doente na cama perto de morrer. Depois ele faz o desfavor a ele de ser sancionado negativamente. Porque olha lá o que é ser sancionado. Pakad, em hebraico. Assegurar a execução de um desígnio. Nomear para ter, dar uma carga, comprometer, contar com alguém. Uma raiz primitiva para visitar, conforme a tradução da maioria de vocês aí tem, que Sara foi visitada por Elohim com intenção amigável ou hostil. Olha lá que visitação maravilhosa que nós temos na Torá. Israel amassando tijolo e barro no Egito. Adonai vem e Pakad, os Bnei Israel em Egito. A sanção vem, eles são visitados, Moisés é erguido, mas quando é que a sanção é completa? Quando eles foram sancionados? Pessar. Quando eles saem do Egito, cumpre-se a sanção de Elohim sobre eles. Porque muitas vezes nós recebemos uma promessa de Elohim e aderimos a ela em parte e a tornamos incompleta, deixando-a vulnerável. Você foi abençoado no Egito? Adonai se manifestou a você? Amém. Mas saia em tempo hábil do Egito. Senão o Egito te engole, porque você fica vulnerável se você perder o tempo de saída. E a saída é Pessah. Qual foi o prazo que a casa recebeu para se ajustar com Elohim nesse ciclo? Para fazer o que até Pessah? O quê? O plano de salvação concebido em ensino ao longo deste ciclo precisa estar lapidado, pronto em Pessah, onde os bilhetes serão levados ao muro para se tornar um testemunho, um edut permanente, de que nós um dia ouvimos, tivemos a oportunidade de aderir e aderimos. Só assim os bilhetes chegam ao muro. Porque senão a gente entrega o bilhete fora do tempo e o compromisso não acontece, a obra fica vulnerável e ele se volta contra nós. Sabe outra visitação linda que aconteceu para Sansão? Aqui nasce o príncipe Isaque, de nobreza real. Lá em Lucas capítulo 1, uma esposa de um carpinteiro, Ulisses, desposada, virgem por um carpinteiro, recebe uma outra visita, outra sanção.
e joga sobre ela um enorme peso. Mesmo virgem conceberá. Isso já deu um bafafá aqui por causa disso. A virgem concebeu, significa que ela estava grávida ainda virgem. Ela concebeu, porque ela creu. Assim como Sara. Miriam, Maria, era uma filha de Sara. Olha aqui o texto, capítulo 1, verso 26. No 6º mês, ou seja, no mês de Elu, às vésperas de Rosh Hashanah e Yom Kippur, foi o mensageiro Gabriel enviado por Elohim a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era Yosef, da casa de Davi. O nome da virgem era Miriam, Maria. Entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Eterno é contigo, bendita é tu entre as mulheres, porque foi uma em meio a uma geração que pôde conceber salvação. Única. Porém, se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria esta. Eu vou parar por aqui por causa do tempo. Ela temeu. Assim como Sara lhes, quando riu no seu íntimo, Adonai falou: por que ristes? Eu não ri. Sim, você riu. Maria temeu no interior, porque ela estava ali às portas de receber uma má notícia. Que as palavras do profeta Isaías caíram sobre o ventre dela. Ah, você não quer um sinal não, acaso? A virgem conceberá. Isaías capítulo 7. Não queres um sinal? Não queres aderir à palavra de Adonai? A virgem vai conceber. É ali no Isaías capítulo 7 que vem o anúncio de um homem que se recusou na adesão. Anos depois, a virgem concebeu. Esse foi o peso que recaiu sobre Miriam quando ela recebe a saudação salve agraciada. 750, 800 anos antes, a promessa agraciada. Para finalizar, o que Sara fez no seu ato de primeira vida, das duas, nós não entramos na segunda e o relógio já está me consumindo, mas vamos lá. Abraão havia conquistado o direito de viver sobre a terra de Canaã. Até agora, tudo que nós construímos, recapitulando a história de Sara, mostra Abraão conseguindo direitos de habitação na terra que ele receberia como patriarca. Mas foi a sepultura de Sara nesta terra que legitimou a estabilidade de Abraão na terra como dono da terra. A transação descrita entre ele e os filhos de Et, os detalhes, tomando por objeto legitimar a posse dos pais até a misteriosa paragem dos mortos. Legitimar a posse dos pais até esta misteriosa paragem dos mortos, onde Abraão pretende enterrar a mãe dos filhos de Israel. Na mesma gruta seriam sepultados depois do próprio Abraão, Isaque, Jacó e suas mulheres, exceto Raquel. Encontramos de forma importante o ato de transferência de propriedade como o final da primeira etapa da vida de Sara, dando a gruta aos hebreus de forma legítima, com pagamento registrado, testemunhado, que deve ter o caráter definitivo da morte, tal qual a morte é definitiva. O sepultamento de alguém numa terra torna aquela terra definitivamente de posse de seus descendentes. Essa era a tradição vigente na antiguidade. Uma vez que, mesmo se este povo for expulso, seus mortos ali permanecem para sempre. Encontramos dois outros relatos de compra de terra que expande o território comprado por Abraão através de seus descendentes. O primeiro deles é Jacó com os filhos de Amor. Quem quiser anota aí que eu não vou ter tempo. Gênesis 33, de 17 a 20. Ele levanta um altar ao Elohim de Israel na região de Siquém. Por onde é que Israel entra na volta do Egito? Por Siquém. Oh, que coincidência.
Abraão compra a permanência, Jacó compra a porta de entrada da terra. Outro que faz isso é Josué. Capítulo 24, verso 32, quando enterra os ossos de José em Siquém. Garantiu, Ulisses. Jacó comprou, José finalizou a compra com seus ossos enterrados ali. Josué, capítulo 24, versículo 32. Anos depois, os ossos, por isso que José pede e jura aos filhos de Israel que quando eu morrer, os meus ossos sejam lembrados por ti, porque quando voltares me enterrareis na terra. Só que não era em qualquer lugar, na terra que meu pai pagou, meu pai Jacó pagou para que vocês entrassem. Deu legitimidade para a entrada na terra. 400 anos depois. É porque eu não tenho tempo, mas existe uma parte do Talmud que conta como que os ossos de José ressurgiram para a geração de Moisés, que é a coisa mais linda que tem. Moisés clama José do Nilo. Mas eu não vou ter tempo para entrar nisso agora não. E o último e mais relevante compra feita pelos descendentes de Abraão encontra-se no livro de 2 Samuel, capítulo 24, do verso 21 ao 25, quando Davi compra a eira de Araúna por um alto valor monetário, para dar legitimidade à casa de Elohim na terra de Israel. Ele compra o Monte Moriá, alvo de toda a confusão existente hoje no Oriente Médio, porque é conhecido como a cidade das 3 religiões. Leiam depois 2 Samuel, capítulo 24, do verso 21 a 25. Para nós encerrarmos, nós precisamos visitar a segunda etapa da vida de Sara. Não foi lá a história? Sara teve 2 vidas, ambas as vidas de Sara. Até agora a gente só narrou a primeira etapa da vida dela. Leonardo, você vai falar de vida após a morte? Sim. Não com viés espírita, não com viés cabalístico, mas com viés sólido na Torá. Porque a continuidade da vida se dá por descendentes legítimos que fazem de você uma obra que se iniciou e não tem fim. A segunda etapa da vida de uma mãe e de um pai é a obra contínua dos filhos em legitimidade do que os seus pais fizeram. Isso não se conquista de forma simples, tá? O nascimento da nação de Israel ainda não havia sido determinado. A compra da terra, a posse da terra, o pagamento da terra, tudo isso feito, mas a nação ainda não existia. Antes de que Isaac recebesse Rebeca na tenda de Sara. Passa lá o próximo, Anne. A narrativa, segundo os comentaristas, ela é repetitiva ao longo do capítulo 24, onde Eliezer testemunha uma coisa, quando ele chega diante da família de Rebeca, ele repete palavra por palavra, sem tirar nem aumentar um iod, um sinal da Torá ali, para legitimar a sua adesão ao Elohim de seu senhor Abraão. Abre lá, Bereshit 24, versos 62 ao 67, e eu vou ler também numa outra tradução, e vocês me acompanhem, por favor. Se Isaac não tivesse recebido Rebeca e a introduzido na tenda de Sara, a nação não se constituiria. Os descendentes, presta atenção aqui, os nascidos que andaram atrás de Benjamim durante o serviço de Simhat Torá e de Roshana Rabbah, neste ano agora que nós finalizamos em Sukkot. Prestem atenção, vocês precisam entrar nos moldes da tenda de Sara. Vocês precisam replicar o modelo de Sara na geração de vocês. Benjamim, Levi, cadê Lucas, os meninos, Anne, Juan, essa turma nova que nasce aqui, Esther, Hannah, Davi, Miguel, Felipe, todos vocês, Yitzhak. Precisa replicar o molde, ele não é adaptável com o passar do tempo. O
O que Sara fez permanece, vocês vão ver o legado dela sendo deixado mais de 500 anos depois. Presta atenção. Capítulo 24, verso 62. Isaac vem, retornando do poço de Beer-Lahai, habitar nas terras de Negev, no deserto. Isaac sai para meditar no campo ao cair da tarde, no horário sacrificial de uma minhá. Ele conduz seus olhos e vê, e eis, camelos chegam. Rebeca, conduz seus olhos e vê Isaac e cai do camelo. Ela não desce, ela cai. Foi um choque, foi um impacto. Ela tem a primeira experiência de ser a futura mulher do legítimo descendente do marido profeta. Sara tomou um soco, foi aprisionada logo de cara e teve que mentir para sobreviver no Egito. Rebeca toma um tombo do camelo para se atentar. É tempo de aderir. Que nós possamos cair do camelo que nós botamos para nos conduzir, para nós abrirmos os olhos. Paulo caiu do cavalo, era pior, né? O cavalo ainda era uma coisa pior, né? Que nós caiamos do cavalo, do jumento, do que nós estivermos usando para conduzir nossa vida. Ela diz a Eliezer, o servidor: quem é este homem? Segue no campo até nós. O servidor diz: é meu Adom. É meu Adom. Ela toma o véu e símbolo de que ela se submeteria a tudo o que este Adom legítimo fosse exigir dela. O servo relata a Isaac todas as palavras que fizera, tudo, ele conta a história toda. Isaac a faz entrar na Ohel Sara, na tenda de Sara, sua mãe. Ele toma Rivca, ela é sua mulher. Isaac se conforta após a sua mãe. Aqui eu vou voltar para o que eu falei lá no início. Nós temos que tomar cuidado para nós não atribuirmos caráter filosófico ou mitológico para questões sagradas da Torá. Por quê? Porque muitos se apegam ao fato de que a carência afetiva de Isaac, atribuída à falta da sua mãe Sara, gerou nele uma dependência de trazer para si uma mulher igual a Sara em cunhos afetivos, para que suprisse suas carências. Não é isso que o texto fala. Ele tinha dor pela perda da mãe? Sim, mas ele já sabia que ele teria uma dor maior, que era continuar o legado do marido profeta que ela tinha. Prestem atenção. A tenda de Sara representa a segunda etapa da vida da matriarca, porque mesmo que ela tenha sido sepultada, sua descendência tem a garantia de continuar sendo ensinada nos mesmos termos que ela e Abraão foram moldados por Elohim. Ela cria a forma e a forma se replica geração a geração. Notem que o texto aborda um aspecto interessante da condição espiritual de Isaac, atribulado pela ausência da mãe, porém não pelo aspecto frágil da alma humana, preso a uma perda afetiva. Porque quando o texto diz que ele foi confortado ou consolado após a morte de sua mãe, o texto usa a raiz naham, consolar, confortar de forma permanente por esperança de continuidade. Ele não usa o termo noar, que é um consolo temporário para aquele tempo. Ele usa o nome naham aqui na raiz. Parte da tradição judaica sustenta que o aspecto conflituoso que perturbava Isaac naquele tempo se referia a 4 ações executadas regularmente por Sara em sua tenda. Desde que ele havia nascido, e era essa angústia referida do texto. Ele não tinha mais a rotina de práticas executadas
apontadas por Sara, que a legitimaram como mulher nobre, esposa de um marido nobre. Ele tinha esta carência, de que alguém continuasse a obra que ela iniciou, porque ele teria que dar continuidade à obra do pai e não da mãe, mas ele foi educado ali. É um erro achar que o casamento se consumou de forma imediata. Rebeca veio a ser aperfeiçoada até casar-se com Isaac na tenda de Sara. Primeiro ato que Isaac sentiu com o retorno de Rebeca, com a chegada de Rebeca à tenda, foi que a presença de uma nuvem que cobria Abraão e sua tenda e a tenda de Sara em todo o trajeto de peregrinação. A tenda voltou a ser coberta por uma nuvem, Ulisses. E quem quiser olhar o capítulo 40 do livro do Êxodo e o capítulo 12 do livro do Números, vai dizer que uma nuvem cobria a tenda quando Adonai se manifestava sobre a tenda. Capítulo 40 do Êxodo é a inauguração da tenda do encontro dos Benê Israel, mais de 500 anos depois do que Sara vinha fazendo regularmente. É uma visão atemporal de que o que Sara fez em casa, Adonai replicou de forma pública e centralizada no tabernáculo do deserto. A presença da nuvem. A nuvem, leia-se, Adonai cuidando e conduzindo um povo em meio a um período hostil. O livro de Coríntios vai dizer assim: não se esqueçam que os filhos de Israel imergiram na nuvem, no deserto. Paulo é que fala isso, se eu não me engano é 1 Coríntios capítulo 10. Ele vai dizer que Israel era imergido na presença de Elohim, porque a nuvem estava permanentemente sobre. Quando o Rívica entra, Ulisses, a nuvem volta a cobrir a tenda. Isaac percebe a presença de Elohim de volta sobre a tenda. Você precisa saber se há uma nuvem cobrindo esta casa para que ela obre a obra que tem ou não. Porque fica o conselho: se você não enxergar a nuvem sobre a casa, é fria ficar aqui. Mas se você enxerga que há uma nuvem nos conduzindo aqui, permaneça debaixo da nuvem, como Paulo nos orientou. O segundo ato que Sara fazia regularmente era manter velas acesas para iluminar o interior da tenda de um Shabat até o outro. Todos os dias havia a manutenção de luzes dentro da tenda, Ulisses, para que não houvesse escuridão sob a tenda. Uma alusão direta ao que Levítico capítulo 24, verso 1 ao 4 vai dizer, que os sacerdotes colocariam diariamente em ordem as lâmpadas do candelabro, e a cada véspera de Shabat essas lâmpadas seriam trocadas. O que Sara fazia na tenda virou ofício obrigatório dos levitas, sacerdotes da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. O rito de manter a menorá acesa e as luzes dentro do tabernáculo é uma primitiva obra que Sara executava e que causou em Isaac falta quando ela não tinha mais. Essa casa tem guardado o Shabat. Essa casa tem mantido a luz de Shabat recorrentemente acesa, desde que ainda lá na ilha de Santa Maria houve uma ruptura com o domingo, no qual nós definimos, nós aderimos integralmente ao Shabat. Isso faz quantos anos, então, vendo que você sabe até a data que eu sei? 10 de maio de 2010, 16 anos e mais um pouquinho. Terceiro ponto, Ulisses, que Isaac sentiu falta: fabricação em pureza das massas consumidas na tenda e ofertadas aos visitantes. Era ela que amassava o pão. O pão não era comprado na padaria. O pão não era comprado dos mercadores da vizinhança. Lembra no capítulo 18? Os 3 mensageiros aparecem diante de Abraão. O que ele fala? Corre lá e amassa 3 medidas de cevada. Era ela que botava a mão na massa e produzia o pão. E Yeshua vai dizer: eu sou o pão que cai do céu. Esta casa produz a halá de Shabat? Sim, Shabat após Shabat já faz um bom tempo que é a casa que produz. Mas o pão
nunca faltou. Não é o pão da preguiça, como diz o provérbio. O pão que é símbolo do alimento universal da humanidade, que é a palavra de Elohim que desce para nós na forma encarnada, que Yeshua se vincula a ela dizendo: eu sou o pão que caiu do céu. Essa palavra nunca faltou. Não houve Covid, não houve terremoto, não houve tempestade que nós deixemos de cumprir o ensino da palavra nessa casa desde que ela existe. Nunca faltou. Nunca faltou. Aí vocês vão agora lá olhar, se quiser, Levítico, capítulo 21, do verso 17 a 23. Todos têm direito ao pão, mas se for defeituoso, não tem direito de ministrar o pão diante de Elohim, mas tem direito a comê-lo. Todos, de dentro e de fora, todos têm direito de comer o pão físico. Mas não tem direito todos de ministrá-lo. Essa é a advertência do Levítico, capítulo 21, do verso 17 a 23, que Yeshua replica num midrash no capítulo 29 de Lucas, do verso 11 ao 26, onde ele vai dizer que eu te dei uma mina, você multiplica a mina. E um multiplicou, o outro não multiplicou. Tira a mina da mão de quem não multiplicou e dá a outro, porque herdará cidades, como mérito de ter produzido a mina e multiplicado a mina. A cidade é o presente de Elohim para aquele que multiplicou aquilo que lhe foi dado. Olha lá, Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 26. O Midrash, a parábola das minas, conhecidas aí universalmente em todas as línguas. É que eu não tenho tempo de passar aqui, senão o pessoal da cozinha vai me dar panelada por causa da hora. A panela é pesada, sabe? Eu sei, ela é pesada a panela. Mas há um quarto ponto que gera divergência na tradição. Até aqui esses 3 pontos são unânimes entre os rabis. O quarto ponto que divide os rabis é o ponto que diz que a tenda de Sara permanentemente mantinha assistência aos pobres da região onde ela estava montada. Isaac sentiu falta do convívio com os pobres ao redor da tenda farta que Adonai dera a seu pai, que na ausência de sua mãe ficou sem oferecer aos pobres. Rivka, Sara, assume tudo isso. Pode passar, Anne. Pode passar. Ah, não fala. Ok, já está ali. Na tenda de Sara. Olha lá a tenda em hebraico. Ohel. Volta um pouquinho. Eu achei que você não tinha passado, me perdoa. Habitação, casa, tabernáculo, lar. Uma tenda tão claramente visível à distância faz menção de cobertura de peles de animais usadas para cobrir as habitações de povos nômades. Não de humanos, mas de animais. Isso é uma tenda por definição. Referência à tenda do encontro, onde Adonai descia para falar, Êxodo capítulo 33, e a tenda do testemunho, Ohel Edut, Números 9, Números 17. Vai dizer que Adonai vinha e se encontrava com Moisés na tenda. De uma raiz que significa ser brilhante. Ela é vista de longe para que todos, de dia ou de noite, possam alcançar o direito ao pão. A chegada de Rivka proporciona no futuro em Israel o estabelecimento do Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Não, o pobre não desaparecerá do seio da terra. Sendo assim, te ordeno eu mesmo para dizer: abrirás a tua mão para teu irmão, teu humilhado, teu pobre em tua terra. Onde a tua tenda estiver estendida, estende a mão ao pobre. Ajuda essa obra como Sara ajudou, mesmo que você erre às vezes dando cabeçada, mas erre querendo acertar para que a obra, e aceite a correção como Sara aceitou. A chegada de Rivka proporciona a retomada dessas atividades cessadas desde o sepultamento de Sara.
fazendo uma notória alusão aos ofícios sacerdotais posteriormente outorgados pela Torá aos filhos de Levi, aonde que nós homens aprendemos ao longo desses 30 anos fazer o que se faz aqui dentro hoje, serviço. Foi algum homem que se ergueu para que nós aprendêssemos? Ou foi uma tenda de Sara que se levantou para que nós fôssemos empurrados até o ponto de hoje ter que o Leomar fazer escala para ocupar o espaço? Gostem ou não os tradicionais ortodoxos religiosos, é a tenda de Sara que ergue a descendência para que Abraão seja glorificado. É o texto da Torá que fala isso. Foi nela que Isaac sentiu falta dos pobres, foi nela que Isaac sentiu falta do Shabat, foi nela que ele sentiu falta da nuvem, foi nela que ele sentiu falta da massa que era feita semana após semana pelas mãos de Sara. A presença de Rívca conforta Isaac através da esperança de continuidade que foi reavivada em seu ser e não de um suprimento de uma carência afetiva qualquer. Independente da credibilidade que você ou eu possamos dar a esta referência oral da Torá, podemos notar que a presença de uma mulher de conduta nobre proporcionou a continuidade da descendência prometida a Abraão. E aqui podemos contemplar a transcendência do tempo em relação à sanção sofrida por Sara. A partir de uma promessa feita ao marido, ela viabilizou através de uma obra erguida em conjunto com a do marido, para preparar os legítimos sucessores através das gerações, chegando até os dias atuais. Reconhecer o valor de mulheres como Sara permite a qualquer um de nós sermos reconhecidos como filhos e filhas de Elohim, pois é disso que se trata a descendência de Abraão. Quero encerrar com vocês em Hebreus capítulo 11, porque agora nós vamos refletir sobre o que Hebreus capítulo 11 fala a respeito de Sara. Quem não teve a oportunidade de conviver nos primórdios da congregação, dia após dia, na oração da manhã e da tarde, se aproxime dos mais velhos para conhecer aonde nós começamos. Se aproxime dos mais antigos para saber como foi a constituição desta casa nos moldes mais primitivos, porque vocês vão ver fotos de Anderson, de Ulisses, minha, de Rogério, em cima da carrocinha do carro que Samuel tinha, transportando o som todo sábado e domingo para montar a tenda do encontro temporária que nós tínhamos. O único que vocês vão ver que não mudou nada foi o Anderson. Eu olhei as fotos ontem, está do mesmo jeito, não mudou nada, não envelheceu nada. Nós, Ulisses, estamos... Rogério, nós estamos acabados. Se aproxime dos antigos. Pergunte como era. Perguntem para as antigas senhoras como era o serviço social em hospital, tentando embrionariamente começar uma obra de tzedakah, ainda sem uma direção adequada, sem uma estrutura adequada, mas ali igual Sara, indo e às vezes errando, mas indo, querendo empurrar a obra para frente. Pergunte, procure saber. Eu ia trazer um monte de foto hoje aqui, mas eu preferi não fazer isso. Mas quem quiser depois, eu posso trazer um álbum com uma coletânea de fotos para vocês verem onde tudo começou. Nos fundos da casa, em uma rua da Mata da Praia, onde tudo começou. E hoje nós temos isso aqui que nós temos hoje. O texto de Hebreus 11, se vocês não se assimilarem a esta tenda, a constituição desta tenda e como ela foi, vocês serão passageiros que vêm, se alimentam, Ulisses, visitam a tenda e passam. A ideia é que você permaneça e trabalhe pela continuidade da obra. Hebreus 11, 8 vai dizer assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó. Habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa,
porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Elohim é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. O passado fica para trás, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Elohim não se envergonha deles, de ser chamado o seu Elohim, porquanto lhe preparou uma cidade. É o fim da história. Ele prepara uma cidade, que nós veremos com os olhos, que nós aspiraremos, mas talvez nós não palpemos. Conheçam a história, onde tudo começou, como começou, para saber o porquê que as coisas estão da forma como hoje estão. A tenda de nossa mãe Sara, lá atrás, definiu um molde e uma estrutura replicado pelos servos legítimos de Elohim, geração após geração. Nada mudou. Moisés chancelou e autenticou isso por meio de uma Torá com serviços para que os homens assumissem a sua função, com o apoio e o suporte das mulheres para nos ajudar em toda essa obra. Isso não mudou da época de Sara até os dias de hoje. Amém, Pai. Nós tentamos alancar determinadas coisas na nossa vida, sem nos preocupar com a estrutura da Torá já estabelecida ao longo da nossa vida. Nós temos que cantar com alegria, mas cantar olhando para a Torá sem nenhum sonho e nem romantismo. Assim nós seremos ouvidos, porque os dias são maus. Essa é a base, vocês têm, né? Amém. Tome posse deles, para que vocês façam melhor ainda. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias e não se cansarão. Amém, Pai. Amém. E assim nós fazemos calar o inimigo. Amém, Pai. Bendito seja o teu nome.